dieta baseada em vegetais é fundamental para descarbonização e geração de novos empregos. Uma dieta baseada em vegetais representa milhões de potenciais empregos para a América Latina e Caribe. Novo relatório do Fórum Econômico Mundial mostra que a mudança na dieta é fundamental para a descarbonização do continente e, ao mesmo tempo, para a geração de empregos. A conclusão é da Organização Internacional do Trabalho, em parceria com o Banco de Desenvolvimento Interamericano, em estudo sobre o futuro da empregabilidade em economias livres de carbono. E sobre o assunto nós vamos conversar a partir de agora. Já está em contato conosco a Raquel Caselli, ela é gerente de engajamento corporativo do The Good Food Institute no Brasil, o chamado GFI aqui no Brasil. Raquel, obrigado por estar em contato conosco a partir de agora aqui no programa Conexão da Bitcom. Seja bem-vinda. A minha saudação, o meu bom dia a você. Bom dia, Leandro. Obrigada a vocês pelo convite, pela possibilidade de estar aqui hoje conversando um pouquinho sobre esse assunto. Com certeza. E o assunto é bem instigante, bem oportuno. Uma dieta baseada em vegetais. Veja o impacto que ela pode trazer, por exemplo, para a questão ambiental, a chamada descarbonização. E além de ter esse impacto na área ambiental, também tem impacto na questão econômica de geração de empregos, Raquel? Sem dúvida, esse é um mercado que vem crescendo muito no mundo inteiro. Aqui no Brasil, esse mercado das proteínas vegetais, ele começou em abril do ano passado, com o primeiro lançamento, e a gente vê hoje muitas grandes empresas e startups lançando seus produtos, análogos a carnes, a laticínios, a ovos, mas feitos de vegetais. O objetivo, claro, é a gente entregar para o consumidor a mesma experiência que ele tem ao consumir um produto de origem animal, né? E a gente aqui no Brasil, a gente tem muito essa cultura, né, do churrasco, enfim, para a gente é muito próximo. Então, entregar esse sabor, entregar essa experiência, mas fazendo de uma outra forma, fazendo por meio dos vegetais, e isso tem algumas razões, né? A primeira, uma preocupação cada vez maior do consumidor com relação à saúde, né? Então, ele tem uma preocupação relacionada, por exemplo, a colesterol, a diabetes, a questões relacionadas a um consumo, de repente, desenfreado de produtos de origem animal. E eu acho que todas essas questões de sustentabilidade que a gente tem falado, né, então as questões ambientais, por exemplo, vem muito como uma solução ou uma das soluções para um grande desafio que a gente tem, que é como a gente vai alimentar uma população que não para de crescer, né? Em 2050 a gente deve ser quase 10 bilhões de pessoas, com o mesmo mundo que a gente tem hoje, né? Então, como a gente vai aumentar a produção de alimentos que hoje já não chega para todo mundo, segundo a ONU, mais de 800 milhões de pessoas passam fome, e como a gente vai fazer isso de uma maneira eficiente, sustentável e segura, e as proteínas vegetais são uma das soluções que podem ajudar nesse desafio. Raquel, o grande desafio é realmente fazer essa mudança cultural na humanidade? Eu acho que o grande desafio, porque o ponto da alimentação é exatamente a cultura, é isso que você disse, né? Então a gente tem, a alimentação é uma das coisas mais culturais que a gente tem, né? A gente tem o peru de Natal, o bacalhau de Páscoa, aquela receita de família que a gente tem, né? Que diz quem a gente é, fala das nossas tradições. Então mudar a cultura é muito difícil. Mudar o comportamento do consumidor também é uma situação um pouco delicada. Então o mercado entendeu que ao invés de pedir para o consumidor para ele parar de comer o que ele gosta, para ele mudar os seus hábitos alimentares, para ele mudar a cultura da sua família, que a gente podia, assim, entregar essa comida que ele ama, mas fazendo ela de uma outra forma. E isso caiu, assim, como uma luva, digamos, para um novo consumidor, que é o flexitariano, que é o consumidor que em alguns momentos do seu dia ou da sua semana, ele está reduzindo o seu consumo de produtos de origem animal, então carnes, leite, laticínios, ovos, mas sem interrompê-lo por completo. Então, esses produtos, eles vêm muito com esse objetivo, né, de atender esse consumidor e, de novo, de
continuar alimentando uma população que não para de crescer, e o consumo de carne, por exemplo, também cresce muito. Então a gente precisa de novas soluções para a gente conseguir vencer esse desafio. Até parece que não é verdade, mas veja que uma dieta baseada em vegetais, ela vai ter um impacto e uma atuação, por exemplo, na geração de novos empregos. Nos fala um pouquinho desse impacto que uma dieta à base de vegetais tem, por exemplo, na geração de mão de obra, na área do emprego. Sem dúvida, e aí... Por que a gente fala disso? Porque a gente está falando que não é um setor ou o outro, é um setor e o outro. A gente acredita muito nessa diversidade de oportunidades, enfim, para entregar a comida das pessoas. Então, a gente está falando de novas empresas que vão nascer, a gente está falando de novos negócios que nascem hoje dentro de empresas tradicionais, por exemplo, das empresas de carne, de laticínios e de ovos. A gente está falando de um produtor rural que hoje tem a possibilidade de produzir ingredientes novos, né, e incrementar a sua produção. Então, a gente tem hoje, por exemplo, quando a gente usa a soja nacional, né, como proteína vegetal, mas alguns produtos usam ervilha importada. A gente pode pensar em trazer essas proteínas aqui para o Brasil, né? Então, como que a gente pode produzir isso aqui dentro? E mais do que isso, como a gente pode aproveitar a nossa biodiversidade para criar proteínas que hoje ainda não existem, né? Mas para abastecer todo esse mercado. Então, uma proteína baseada em outros grãos que a gente produz, como esse mercado vai crescer, e os números mostram que ele pode chegar a 10% do mercado tradicional de carnes, por exemplo, em 2030. Mas isso com o mercado tradicional de carnes também crescendo muito. Então, o que a gente está falando a gente vai começar a produzir mais grãos, a gente vai começar a produzir mais matéria-prima nacional, a gente vai ter novas empresas entrando, novas startups, novos empreendedores. A gente vai precisar muito do produtor rural para a gente fazer isso aqui dentro do país, né? Eu falo muito que o Brasil é líder no agronegócio, a gente é referência no mundo inteiro, e a gente simplesmente não aceita que ele também não seja líder em proteínas vegetais, assim como ele é nas proteínas animais, assim como ele é nos grãos e em todos os outros setores. Então, muitos empregos vão vir nesse novo setor que está nascendo. Dentro de todo esse cenário das chamadas proteínas vegetais, como está a posição do Brasil? Nós estamos numa posição de destaque, promissora, o assunto vem ganhando espaços. Que leitura a gente pode fazer do momento, Raquel? Sem dúvida nenhuma, a gente está numa posição bastante interessante. Então, quando a gente fala que esse é um mercado de 1 ano e meio, ele nasce com uma startup que chama Fazenda Futuro, e hoje, além da Fazenda Futuro, a gente tem outras grandes empresas lançando produtos muito interessantes e com uma aceitação muito bacana do consumidor. Então, hoje a gente já tem nesse mercado JBS, BRF, Marfrig, olhando para o setor de carnes, por exemplo, né? Outras startups muito interessantes, outras empresas também, hoje já olhando para isso, outras das grandes empresas de carne. E a gente tem um número, por exemplo, que foi divulgado pelo Grupo Pão de Açúcar, que de toda a venda deles de hambúrgueres congelados, os hambúrgueres vegetais já representam 1/3 das vendas. Isso em 1 ano e meio. Então, é um número que o resto do mundo, quando a gente fala com os nossos parceiros do GFI no resto do mundo, é um número que realmente é muito grande. Em 1 ano e meio, a gente já exporta os nossos produtos para mais de 10 países. E mais uma vez, assim, o quanto a gente acredita no protagonismo do Brasil nesse cenário, né? Não só porque a gente tem algumas das maiores e melhores empresas aqui que já alimentam o mundo inteiro, como a gente tem um conhecimento científico muito grande, a gente tem empresas e universidades incríveis, instituições incríveis aqui no Brasil que promovem esse conhecimento, e a gente tem um produtor rural que realmente faz um trabalho espetacular aqui no nosso país. Então a gente acredita que a gente tem hoje já com uma atuação bastante interessante, e em um curto espaço de tempo a gente realmente pode liderar esse mercado no mundo todo.
Esse momento da pandemia, Raquel, tem acelerado esse processo no Brasil ou tem mantido, como a gente diz, em chamado banho-maria? Qual foi o impacto da pandemia também em cima dessa questão das proteínas vegetais? A gente ainda vai precisar de um pouco mais de tempo para entender com exatidão como que isso vai acontecer, porque a gente ainda está na pandemia, né? A pandemia ainda não acabou. Então, a gente precisa de um pouco mais de tempo para poder mensurar isso, porque, de um lado, as pessoas estão cozinhando mais em casa e esses produtos que têm esse apelo da percepção de saudabilidade entrando bastante no dia a dia das pessoas. Por outro lado, o food service, né, os restaurantes realmente tendo um período bastante difícil, e parte também desse setor é comercializado nos restaurantes. Então a gente vai entender um pouco, e aí a gente também teve uma questão da perda de renda do brasileiro em toda essa situação. Então a gente vai precisar ainda de alguns meses para conseguir entender como que todas essas questões vão se equalizar e como que isso pode ou talvez irá impactar esse mercado, mas a princípio o que a gente tem visto é que o varejo tem operado muito bem, mas de novo, né, a gente precisa equilibrar, né, entender o varejo, entender o food service e entender também um pouco das exportações, como que elas vão continuar se comportando. Com certeza. A gente está falando aqui dos benefícios, das vantagens, por exemplo, de uma dieta vegetal à base de vegetais, olhando a questão ambiental, a descarbonização e até repercutindo muito na geração de empregos. Mas, entre outros benefícios, a qualidade de vida também que uma dieta à base de vegetais nos traz, ela é muito satisfatória, né, Raquel? Sem dúvida. É claro que o que a gente está dizendo aqui, eu acho que é importante fazer essa separação. A gente está falando aqui de produtos que são substitutos ou podem ser substitutos à carne, por exemplo, ou aos ovos ou ao leite. Mas eles devem fazer parte de uma dieta equilibrada. Então, uma dieta com o nosso prato de todo dia, né, do brasileiro. Então, o arroz, o feijão, os legumes, a salada e a proteína vegetal, né, essa proteína feita de vegetais, em substituição à carne para aqueles consumidores que assim o desejam. Então, é importante também que a gente tenha atenção nisso, né? A gente está falando de diversidade no prato, a gente está falando de algumas opções de escolha, olhando para a percepção de saudabilidade de cada pessoa, que é importante para cada um, e isso obviamente, impacta muito na qualidade de vida, né? Da gente se sentir melhor, da nossa saúde estar melhor, e como que isso também reflete no momento em que a gente está hoje, que é muito importante, né? Essa busca pela saúde realmente tem sido a nossa rotina, né, nos últimos tempos. Com certeza. Raquel, quero te deixar o tempo final agora à tua disposição, algo mais que você gostaria de nos acrescentar, enfim, já encaminhando para o desfecho desse bate-papo, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu queria agradecer pelo convite, inicialmente, da gente poder falar um pouco sobre isso. Queria também falar um pouco sobre a importância que a gente vê desse setor como uma das soluções para grandes desafios que a gente tem, como alimentar a população, como todas as questões que a gente vê hoje relacionadas à saúde, à sustentabilidade, mas a gente fala que é sempre essa diversidade é importante, né? Então, a gente como país, a gente já vem evoluindo em muitos pontos, né? Então, aumentando sempre a eficiência do nosso agronegócio, olhando sempre para a inteligência, para a digitalização no campo, né? Como isso tem melhorado os nossos níveis de produtividade. E a proteína vegetal, ela é mais uma das soluções. As empresas estão trabalhando muito forte para entregar para o consumidor aquela, só que feitas de uma outra forma. Esse é um mercado de pouco mais de um ano, com resultados incríveis, mais uma vez mostrando a força do nosso país em mais um setor do nosso agronegócio. Então a gente está muito animado e com certeza vocês vão adorar as novidades que vão chegar. Perfeito. Raquel, muito obrigado pela tua disponibilidade em conversar com a gente sabe da tua agenda bem puxada, já em seguida mais um compromisso, mas em nome da Bitcom TV, te agradeço muito por esta oportunidade e aproveito para desejar um bom final de semana.
Muito obrigada. Bom fim de semana para vocês também. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau. Obrigado. Está aí a Raquel Casselli, ela é coordenadora do GFI no Brasil.